Eu quero convidar você a estar conosco por um tempo que será muito necessário, porque o tema dessa noite é forte e ele é urgente. Antes de eu falar do tema, eu queria compartilhar algo que aconteceu na nossa cidade. Alguns dias atrás, não tem muito tempo, uma jovem de um pouco mais de 20 anos, bem-sucedida, de família de classe média alta, que morava em um local de classe média alta ou classe alta da cidade de São Luís, bem-sucedida, bonita, se joga de cima de um prédio e destrói sua própria vida. E o resultado desse laudo ela estava em depressão. Então os pais não perceberam, ninguém percebeu o que aconteceu para que uma moça que tinha todo um caminho pela frente destruísse sua própria vida. Então o tema dessa noite é depressão, mal do século XXI. Vamos falar sobre isso e para isso nós convidamos um psicanalista e cientista da religião, uma pessoa extremamente preparada para falar sobre esse tema, o bispo Nilson César Rodrigues. Ele está aqui conosco nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, bispo. Que bom tê-lo aqui conosco. Amém. Boa noite, pastora Gláucia. Boa noite a todos vocês que estão participando conosco ao vivo aqui, né? E também a todos que vão participar depois. É um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui e falar de um tema tão atual e tão relevante para o nosso momento. Como eu falei para vocês, isso não tem muitos dias, é algo muito terrível que aconteceu. Era uma pessoa muito conhecida, os pais dela, na verdade, eram conhecidos e saiu nas redes sociais a situação e a gente percebe a seriedade desse assunto. Então nós estamos aqui com algumas pessoas já conosco. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Deus abençoe você. Se você puder compartilhar essa live com seus amigos, com pessoas que precisam ouvir o tema dessa live, que é depressão, mal do século XXI. Nós vamos falar sobre isso e para falar sobre isso eu queria começar falando ele é um cientista da religião, é um psicanalista, mas também é um homem de Deus, é um bispo, é um pastor e com certeza o nível de conhecimento abrange as escrituras, né, bispo? Sim. E eu queria fazer a primeira pergunta porque de repente isso aconteceu comigo na minha visão religiosa. Eu achava que um crente, ele não passava por uma situação dessa de depressão. Então, vamos começar falando sobre esse assunto, trazendo as escrituras. Houve alguém, um personagem bíblico que passou por depressão? Na verdade, pastora Gláucia, essa é uma pergunta pertinente, porque ela tem a ver exatamente com, primeiro, a quebra de paradigmas, né, dos nossos corações. A maioria de nós compreende que alguém que teme a Deus não deve ou não poderia estar passando. Sim. Então, nós sobretaxamos, primeiramente, essas pessoas, e já vivi isso no passado, né, antes de conhecer, antes de estudar a psicologia, antes de estudar a psicanálise, antes de estudar o comportamento humano, né, nós somos a terceira geração no Evangelho. Sim. E toda pessoa que tinha esses traços, ou ela estava possessa, sim, ou ela estava fraca, sim, na fé, sim, fraca com Deus, enfim, era isso que se acreditava. Mas, olhando para as Escrituras, vários homens de Deus passaram por isso. Vários deles, não só um, mas vários. E aí nós podemos citar os que mais saltam aos olhos, né? Sim. Eu gosto muito de citar tanto Elias, sim, que foi um desses que foi para a caverna, se escondeu ali, usou mecanismos de defesa, enfim, várias coisas, e também Asaf. Uau, vamos verdade. falar de outro que está no oposto. Por exemplo, a pressão de Elias, ela era muito violenta. Sim. O momento que ele estava vivendo, tudo que ele passou. Mas Asaf, enfim, um adorador, sim, né, que servia no templo ali, aparentemente com uma vida confortável, sim, com intimidade com Deus, mas um homem também que passou
por esse deserto, passou por essas crises, porque são várias crises, né, que geram a partir disso. Olha só. E podemos citar esses dois, mas tem vários outros também que ao decorrer da história passaram. Sim, é possível um homem de Deus, uma mulher de Deus, de fato passar por esse deserto, passar por esses momentos. E isso nós temos que encarar de forma bem prática, de forma bem contundente, para de fato nós termos uma resposta em Deus e através daquilo que o Senhor nos condiciona ou nos proporciona, né? Vou usar essa palavra correta. Nos proporciona para que nós consigamos compreender isso.